Muito bem, Shalom Adonai. Abra as Escrituras, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18. Eu quero ler dos versículos de número 19 a 27. Já preguei muito em cima desse texto aqui, mas eu quero dar uma visão mais ampla, em dois pontos, em dois detalhes. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: Deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope, ao cuxita: Vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr. Tem muita gente vivendo nessa base, seja o que for. E a destruição é fatal. Deixa-me também correr após o etíope, disse Joabe. Para quê? Agora correrás tu, meu filho, pois não terás a recompensa das novas. De novo, seja o que for. Tornou Ahimaás: correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Pegou um atalho, tem muita gente pegando um atalho para ser líder, para ser pregador, para ser convidado, para fundar a igreja. Misericórdia. Davi estava sentado entre duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta, sobre o muro, e levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: Se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: Eis que vem outro homem, correndo, só. Então disse o rei: Também te traz boas novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro parecer ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: Que este homem é de bem e traz boas novas. Como nós nos enganamos com alguns mensageiros, como nós nos enganamos com alguns pregadores. Eu quero tocar aqui em dois pontos. Todos nós conhecemos essa história. Existiam dois mensageiros das boas novas e das notícias sombrias. O cuxita, que era um homem de cor, etíope, levava notícias ruins. Dizem que aqui está o racismo, e aí há mais notícias boas. Como o filho de Davi tinha morrido, Ahimaás não era para ir até o rei, e sim o cuxita. Mas ele correu na frente do cuxita. Ele insistiu tanto com Joabe que disse: vai embora. Quando ele vinha ao longe, o sentinela olhou, como diz o versículo número 27, e o conheceu pela maneira do seu correr. É aqui onde está. Meu amigo, é aqui onde está. Muitos líderes, muitos cantores gospel, muitos pregadores itinerantes são conhecidos uns pela sua ignorância. Eu conheço vários pregadores, principalmente alguns que pregam lá no Gideão e Missionários, são verdadeiros jumentólogos. Não pela mensagem. Outros são conhecidos pela desonestidade de marcarem 3 compromissos no mesmo domingo em igrejas diferentes, mas não são conhecidos pela mensagem. Outros são conhecidos pelos seus
pelas suas profetadas e não pela sua mensagem. Outros são conhecidos pelas suas falsas revelações e não pela mensagem. Outros são conhecidos pelo terno brilhoso, pelo sapato. Reluzente, pelo colete, pela gravata extravagante, pelos caqueados, menos pela mensagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é conhecido de que maneira? De que maneira, quando citam o seu nome, você é conhecido? Está começando a me entender agora aí ou não? Outro ponto importante aqui é que a Iamás passou na frente, porém de forma desonesta. Porque além dele não ter a mensagem, ele correu pelo caminho da planície. Ele chegou em primeiro lugar. Ele chegou na frente do outro. Chegou. Agora me ouça. O que adianta chegar primeiro sem ter a unção da graça e da sabedoria? O que adianta chegar primeiro sem as bênçãos de Deus autenticando? Que adianta puxar o tapete do outro, difamar o outro, levar tudo no grito sem a aprovação de Deus? No tanque de Betesda, o enfermo disse para Jesus: quando é a minha vez, outro entra na minha frente. Custava ajudar? Eu pergunto para você, custava ajudar? Aquele homem que estava ali há 38 anos, custava ajudar? Mas os que entraram na frente só receberam a cura física. Esse homem recebeu a maior cura, que foi a cura da alma, além da cura física. Mas eu pergunto de novo, custava ajudar? Custa ajudar, meu amigo. Existe muitos obreiros que gostam de atropelar os outros porque querem chegar na frente, custe o que custar. Não procure, meu amigo, um ministério que te ofereça vantagens. Procure um que te molde, que te discipline, que te ensine as sagradas escrituras, que te ensine a ser servo. Que adianta fazer como Caim matar Abel? Adiantou o quê? Que adianta fazer como Saul procurar matar Davi porque as mulheres começaram a cantar louvores que exaltavam Davi mais do que ele? Que adianta fazer como os irmãos de José que o venderam como escravo, mas ele chegou no trono? Que adianta chegar no trono como Atalia? Que adianta, para ter o agrado do rei, mentir como Ziba? Que adianta vender sua própria propriedade, como Ananias e Safira, para imitar Barnabé, mas mentiram? Que adianta chegar de forma desonesta, como a Iamás? Quer chegar, meu amigo? Chegue com Deus. Quer chegar? Chegue, mas chegue como parceiro de Deus. Quer chegar? Chegue, mas chegue com a bênção de Deus. Porque não adiantou nada a Iamás correr e levar a notícia sem ter a mensagem. E quando chegou, o outro é que teve que dar a mensagem. Que coisa ridícula. Os púlpitos, as igrejas estão cheias desse tipo de gente. São os Iamás dessa geração. Fica essa alerta. Baruch Hashem, Deus te abençoe.